Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa manhã estou aqui para trazer um testemunho sobre o meu chamado e vou deixar uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em 1 Coríntios 1, no versículo 26, que vai dizer assim: Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura e para o evangelho, os sábios, e os escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Até aqui. Então, no meu testemunho anterior, eu contei um pouco da minha história. Agora eu vou falar sobre o meu chamado. Quando eu me converti, eu comecei a andar com duas irmãs, aonde eu comecei a andar com elas, a conhecer a palavra e lavava banheiro, lavava igreja, participava de todos os eventos que tinha na igreja. Eu congregava perto de casa, numa igrejinha pequena, porém essa igreja era uma igreja grande, uma igreja famosa, mas eu estava perto de casa. Aí eu comecei a participar de cursos para conhecer o ministério, para poder crescer também na palavra. E eu comecei a participar da reunião de intercessão, onde eu era secretária. Mesmo não tendo todo o conhecimento, mas estava lá. E assim, quando você sai do mundo e você começa a andar nos caminhos do Senhor, Satanás ele se levanta de várias maneiras para tirar você do seu foco, daquilo que é o chamado de Deus para a tua vida. Então, dentro desse ministério aconteceram várias coisas. Que no domingo de manhã, na sexta-feira eu falava assim, não, domingo eu não vou estar na reunião de intercessão. Não vou. Só que o Senhor me acordava. Eu pulava da cama e ia para a reunião de intercessão como secretária. Aí fiquei uns 2 anos nessa igreja perto de casa, fazendo cursos e vendo pessoas que se chegava ao pastor, se mostrava ao pastor e o pastor mandava para ser ungido. Pessoas que agradavam ao pastor ia ser ungido. E um dia eu fui conversar com ele, né? Falei, pastor, o que está acontecendo? E assim, aí começou a acontecer coisas e eu não conhecia o pastor homem, mas eu conhecia o pastor Deus. E eu não estava firmado no homem, e sim em Deus. Até que um dia, uma presbítera, que a gente idolatrava, eu e essas duas amigas, né? A gente colocou ela no lugar de Deus. Um dia aconteceu uma situação, o pai dela se encontrava na igreja, o pai dela pastor, ela presbítera, e aconteceu uma situação e foram lá na igreja chamar. Ela deu um showzinho básico, o pai dela ficou olhando e falou, o que é isso? Aí eu e minhas amigas, sua filha. Aí ele foi, atendeu o chamado, e nós ficamos olhando assim para ela e o Senhor começou a nos ministrar. Que nós estávamos colocando o homem no lugar dele, e ele não divide a glória dele com ninguém. E aquilo era só o começo, para a gente saber quem era Deus e quem era o homem. Né? E eu louvo a Deus por não conhecer o pastor homem, e sim o pastor Deus. Porque se hoje eu estou no Evangelho, foi por causa de Jesus. Que a cada situação me conduziu, me ministrou. Aí eu saí desta igreja e fui para uma outra igreja, da mesma, mas longe de casa. Aonde eu sentei, só participava da reunião de intercessão.
Sentada, fui ungida a intercessora. Sentada, eu fui ungida a oficial da casa. E assim, quando Deus ele tem um chamado para a tua vida, não adianta você se esconder. Não adianta, porque o Senhor ele vai atrás de você, aonde você estiver. Ele tira você da tua zona de conforto, para que você possa fazer a vontade dele aqui na terra. Aleluias. E eu comecei a presenciar situações e assim, eu falava com o pastor e o pastor assim, ele coçava a cabeça e falava: Jesus, o que eu tô fazendo? E assim, eu falava as coisas para ele e o Senhor ministrava a vida dele. Até que eu fui para a sede. Na sede, eu ajudava na intercessão, e eu descobri que existia um ministério. E quando eu fiquei sabendo desse ministério, que era atendimento por telefone, aonde você não aparece, aonde você não pode se identificar, você é conhecido apenas como conselheiro, meu coração queimava. Eu fui descobrir como é que eu fazia para fazer parte deste ministério. Entrei nesse ministério. Como eu estava desempregada, eu ofertava a minha vida neste ministério. Não tinha pastor olhando, não tinha bispo olhando, não tinha bispa, não tinha apóstolo olhando, era só eu e Deus. Ofertava as minhas madrugadas, porque como eu vim do mundo, eu passava a noite em claro. Eu falei, não, eu também posso passar a noite em claro para atender vidas. E todas as oportunidades que eu tinha, eu ia. E saía de lá maravilhada. Porque o fato de você ministrar outras vidas, você é primeiro ministrado, você primeiro é tratado. E muitas das vezes as situações que você está passando, o Senhor te dá o privilégio de você aprender com a situação do outro. E para mim foi gratificante. Na sede, andei com pessoas de poder aquisitivos maravilhosos, que nem parecia ter. Andei com pastores, andei com bispo, andei com desembargador, desembargadora. E fui crescendo. Fiz o curso de intercessão, como eu já era ungida. Fiz o curso de batalha espiritual. Fiz o curso de diaconato. Fui ungida diaconisa. Continuei trabalhando na igreja, continuei servindo ao Senhor dentro da igreja, mas também servia fora da igreja. Muitas das vezes nós temos um chamado e nós queremos fazer aonde o homem vê, aonde tem holofortes, para mostrar para pastor, para bispo, para isso, para aquilo que você está fazendo, para você ser ungido. Quando Deus quer te ungir, você não precisa se aparecer. Ele mesmo tira você do seu esconderijo e te coloca em destaque, te coloca em honra. Porque aconteceu comigo. Eu estava apenas sentada. O Senhor me ungiu como intercessora. Eu estava sentada. Eu fui ungida a oficial da casa do Senhor. E eu não queria ser ungida, mas o Senhor quis. E aconteceu do jeito que Ele quis. Aí na sede fui ungida a diaconisa.
trabalhava na intercessão, na diaconia, servia as vidas, servia o ministério e continuei trabalhando, me doando neste ministério, onde vidas ligavam desesperado atrás de oração, atrás de uma palavra de conforto, de carinho. E o Senhor foi me honrando. Fiz o curso de presbitério, sou ungida presbítera na casa do Senhor e continuei fazendo a obra. Só que aí eu trabalhava como eu trabalho, de segunda a segunda. Eu trabalhava das 2 às 10 da noite. Eu fazia o curso, eu fazia a faculdade no período da manhã. E eu só tinha uma folga para poder estudar e fazer o que eu tinha que fazer. Ir para a igreja. E o Senhor me honrou. Filha de doméstica, filha de gari, sem perspectiva nenhuma, porque o mundo olhava para mim e não me dava nada. Mas o Senhor olhou para mim e enxergou um potencial que ninguém mais enxergava. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho nível superior, trabalho de segunda a segunda, sim. Tenho o privilégio de poder cuidar da minha mãe que tem Alzheimer. Para me conquistar essa unção, não foi fácil. Só que o Senhor tinha o chamado. E muitas das vezes eu não queria. Para bajular homens, para conquistar alguma coisa, não compensa. Porque aquilo que não é de Deus, não prevalece. Mas aquilo que é de Deus, prevalece nas nossas vidas. É a mesma coisa quando você é contemplada com uma porta de emprego. Se foi o Senhor que abriu, pode vir o vento que for, a tempestade que for. Você não é atingido. Mas quando não, no primeiro vento você é atingido. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você querer se aparecer para os homens para você conseguir uma unção. Não adianta você querer os holofotes. Não. Você precisa agradar ao Senhor. Você precisa chamar a atenção do Eterno para a tua vida. Aleluias. Quantas vidas você tem alcançado? Quantas vidas você tem abraçado? Quando nós fazemos em secreto, o Pai que está no céu, Ele vê e Ele contempla. Quando nós trabalhamos para o reino de Deus, como diz as Escrituras, o Senhor, Ele nos abençoa. Ele trabalha por nós, aleluias. Nesse tempo, eu passei por várias situações, mas em todas as situações eu vi a mão do Senhor. Quando o homem não queria me ungir, mas o Senhor queria, Ele moveu situações para que eu pudesse ser ungida, ser consagrada. E eu não encho a boca por aí para dizer que eu sou presbítera. Não. A unção que está sobre a minha vida vem de Deus. Então eu não preciso ficar falando. As pessoas que olham para mim, elas veem que em mim há um diferencial. Aleluias. Não precisa você correr atrás
daquilo que o Senhor te prometeu. Se o Senhor falou que Ele ia te usar, Ele vai te usar, é no tempo dEle. Se o Senhor falou que Ele vai te ungir, Ele vai te ungir, é no tempo dEle, não é no tempo do homem. Muitas das vezes nós vemos pessoas sendo consagradas no tempo do homem, no querer do homem, e o primeiro vento que se levanta, ela cai, ela se afasta, ela fica toda cheia de dedos. Por quê? Porque ela foi ungida por homem, não por Deus. Quando o Senhor te unge, você pode ter a certeza que o vento ele pode se levantar, mas ele está contigo, ele te segura pelas tuas mãos, aleluia. E nem nesse ministério, aonde eu estava, todos os meses tem uma reunião para o povo que trabalha dentro da igreja. E nessas reuniões, sim, é ungido a oficial, a diácono e a presbítero. Sempre o padrão era: iniciava o culto, a oferta, a palavra, por último, a unção. Não, minto. Era o culto, iniciava a palavra, a oferta, vinha a palavra, depois a palavra vinha a unção e depois a ceia. Só que quando eu fui ungida, ele fez todo o processo do culto. E todo mundo assim desesperado, ele esqueceu. Quando foi para dar a bênção apostólica, que ele chamou as pessoas que iam ser consagradas. E o mais interessante é que Deus usou a boca dele para falar que as coisas acontecem não é do jeito que o homem quer. O homem programa do jeito que ele quer, mas Deus faz do jeito dele. E aquilo tinha acontecido para que nós ficasse sabendo que nós estávamos sendo ungidos, porque foi ele que escolheu, não foi o homem, aleluias. Então, para de tentar agradar o homem. Se volte para Deus, busque agradar a Deus, busque a presença do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje eu estou em outro ministério, porque aconteceu várias situações que eu olhava e falava: Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor me levou para o ministério onde eu estou sentada no banco, sendo ministrada. Para mim participar como oficial da casa, eu preciso passar por um encontro, eu preciso fazer cursos. Só que como eu trabalho direto de segunda a segunda, não dá. E os irmãos lá falam: fique em paz. Deus ele vai preparar o momento de você fazer o curso. Deus vai preparar o momento de você participar do encontro para que você possa estar servindo na casa do Senhor, aleluias. E eu sirvo da maneira que é o melhor. Eu sirvo com a minha profissão dentro da casa do Senhor. Quando eu consigo ir para a igreja, porque o culto é de manhã e à noite. E tem na quarta-feira, domingo, manhã e noite, e durante a semana na quarta-feira. Então eu não consigo ir. Eu só consigo ir quando eu estou de folga. Quando eu vou, eu oferto a minha profissão na casa do Senhor. Não é tempo mais de nós queremos agradar a homens, mas é tempo sim da gente agradar a Deus. Porque quem morreu por mim e por ti foi Jesus naquela cruz do Calvário, não foi o homem.
Quando você estiver passando por situações difíceis, não vai ser o homem que vai te socorrer, vai ser Deus. E muitas das vezes ele vai usar o homem sim, para te abençoar. Mas é pessoas movidas a ele. Para que você saiba que você não depende de homem, você depende de Deus. Ele usa pessoas que não nos conhecem para abençoar as nossas vidas nos piores momentos. Então acorda. Se levante. Vá levar a palavra para aqueles que necessitam. Muitas das vezes o nosso chamado não é em quatro paredes, não. É lá fora, é no mundo. Tem muitas vidas sedentas do amor de Deus. Isso é tão interessante que quando eu estava nesse outro ministério, eu não conseguia fazer algumas coisas que eles queriam que eu fizesse. Acompanhar vidas, estar à disposição de vidas. Mas eu ganhei muitas almas para o Senhor lá fora. Eu falei muito do amor de Deus. Eu tenho frutos e você tem? Hoje eu estou aqui gravando esse testemunho porque o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu para levar a boa nova, aleluias, para aqueles que estão cativos, aqueles que estão em prisão, aqueles que necessitam. Você acha que para mim é fácil estar aqui falando com vocês? Não. Eu era tímida, eu era acanhada, eu tinha vergonha de falar. Quando eu iniciei a faculdade para apresentar o trabalho, meu Deus, era uma sofrência. Mas o Senhor me curou dessa timidez. O Senhor me libertou. E hoje eu estou aqui falando abertamente para a tua vida, em nome de Jesus. E hoje, onde eu trabalho, eu consigo falar também com as pessoas do amor de Deus, sem nenhuma timidez, sem vergonha. Quem faz isso? Só Cristo. O homem não consegue fazer isso. Só Cristo muda a nossa maneira de ser. E é tão interessante